Então abra sua Bíblia, vamos acompanhar aquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite de oração. Lucas 18, de 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ó Deus, abençoa-nos diante da palavra que lemos, que ela encontre corações abertos para ouvi-la, e que as lições escondidas neste texto abençoem nossas vidas e nos conduzam para mais perto de Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é a conhecida parábola do juiz iníquo, ou seria a parábola da viúva inoportuna. É uma questão de ponto de vista. O fato é que esta palavra tem como lição primordial a importância da oração e muito mais, a importância da persistência, da perseverança em oração. Essa parábola, portanto, nos mostra como é que Deus trata a questão da oração que fazem a Ele, como é que Deus atende os pedidos que são feitos diante dele. É uma parábola importantíssima de se estudar, de se ler e de se entender as verdades que o texto traz a respeito da oração. Mas a gente aprende sobre oração persistente, perseverante, observando esses personagens bem de perto. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, essa parábola fala do juiz e sua iniquidade. Jesus deixa claro que esse juiz era iníquo, ou seja, nele havia uma maldade natural, um pendor para o mal natural, porque ele não temia a Deus. E o que adivinha dessa falta de temor a Deus, acima de tudo, era a falta de respeito, de consideração pelos seus semelhantes, a falta de consideração pelos homens e mulheres a quem ele deveria impor a justiça. Isso é muito sério, porque se ele não temia a Deus, então, de fato, irmãos, toda a sua vida era desregrada, toda a sua vida era fora de lugar. E isso é muito sério, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, verso 10. Eu costumo dizer que temer a Deus é levar Deus a sério, é levar a palavra de Deus a sério, é levar as ordens de Deus a sério. Em última análise, temer a Deus é levá-lo a sério. E se este homem não temia a Deus, ele não levava Deus, a palavra de Deus, os valores de Deus a sério. E, portanto, a sua iniquidade vazava através dos julgamentos que ele fazia, ou dos julgamentos que ele deixava de fazer. Era um homem ensimesmado, dono de si, autônomo. Essa palavra autônomo é a junção de duas palavras do latim,
auto, que é próprio, e nomos, que é lei, autônomo, alguém que vive debaixo das suas próprias leis. Mas a Bíblia diz que pessoas assim se darão mal, tanto que o sábio Salomão, escrevendo ainda em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Esse homem não aceitava a autoridade de Deus, e, portanto, não tratava as pessoas que vinham a ele, necessitando do seu julgamento justo, não tratava essas pessoas com o devido respeito. Você já imaginou na prática isso? Alguém chegar ali a ele e dizer assim: por favor, seu juiz, julgue a minha causa, pelo amor de Deus. Ele não temia Deus. Então isso não era um estímulo para ele. É um caso aqui que Jesus coloca, é o caso de uma viúva. Imagine a viúva dizendo: por favor, julgue a minha causa, eu sou uma viúva, desvalida, necessitada, essa situação é urgente que seja julgada. Ele não temia a Deus, o seu coração era também endurecido para a necessidade dos seus semelhantes. Era de fato um homem nada honrado. Um homem que não era bom. E existem juízes maus e iníquos em nosso tempo? Certamente que existem. Existem pessoas que, tendo uma posição e não temendo a Deus, prejudicam seus semelhantes? Muitas vezes isso acontece. Bem, esse é o primeiro personagem, o juiz e sua iniquidade. Mas o segundo personagem que a parábola nos apresenta é a viúva e sua persistência. Ora, se a característica forte do juiz era a iniquidade, a característica forte daquela viúva que procurava o juiz para julgar a sua causa era a persistência. E na Palestina do Antigo Testamento, e também na Palestina dos dias de Jesus, as viúvas, irmãos, estavam sujeitas a situações humilhantes e vulneráveis, sobretudo quando não tinham filhos. E me parece ser o caso desta mulher. As viúvas eram consideradas símbolo de inocência, de vulnerabilidade, de impotência, eram consideradas alvos de opressão, de desrespeito. E as escrituras deixavam claro que as viúvas não deviam ser desprezadas, não deviam ser maltratadas, e que Deus ouviria o clamor delas quando a injustiça fosse imposta a elas. Não é à toa que o Salmo 68, verso 5, nos diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Ou seja, qualquer pessoa que pervertesse a justiça, qualquer pessoa que prejudicasse uma viúva, segundo a palavra de Deus, seria alvo da maldição e da mão forte e pesada do Senhor. Êxodo, capítulo 22, versículos de 22 a 24, nos diz o seguinte: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, é Deus falando, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Assim diz o Senhor.
Uma mulher que ficasse viúva em Israel, do primeiro século ali, dos dias de Jesus, estava numa condição de grande vulnerabilidade. Ela era invisível para a sociedade da época, o seu status, a sua posição diminuía consideravelmente em alguns ambientes. Se ela não tivesse filho, ela era tratada com menos consideração que um escravo. Para que nós tenhamos ideia, o caráter vulnerável das viúvas daquela época foi exposto por Cristo Jesus, lá em Lucas capítulo 20, versículo 46 e 47, ele fala como viúvas eram exploradas nos seus dias, no seu tempo. Ele diz: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. O fato é que naquela parábola, essa viúva estava desesperada. Ela talvez havia já recorrido a tribunais, mas precisava da sentença daquele juiz, daquele homem que julgasse a sua causa. Que causa? Nós não sabemos. Ele só diz que há algo em relação a um opositor, em relação a um inimigo. Essa viúva devia estar pleiteando alguma coisa, quem sabe em relação a uma herança a qual ela tivesse direito, quem sabe era algum parente do marido falecido, portanto pleiteando as posses, os bens daquele homem, e deixando a viúva à míngua. Quem sabe era uma questão financeira séria, ela não estava recebendo os dividendos às quais ela tinha direito. Nós não sabemos exatamente o que era, mas essa causa deixava essa mulher extremamente angustiada. Como disse, provavelmente, a julgar pela descrição de Jesus, essa mulher não tinha filhos. E a lei dizia o seguinte: se ela voltasse para a sua família, a família do seu pai, da sua mãe, a família do seu pai era obrigada a devolver o dinheiro do dote, do casamento, que a família do marido havia pago a ela. As mulheres casavam muito cedo, por volta dos 13, 14 anos, máximo 16 anos, crianças. Casavam muito jovens, e certamente essa mulher era muito jovem. Mas havia um opositor, havia alguém querendo algo que não era devido. E entende-se que essa mulher tinha razão. Ela estava certa em pleitear, em pedir ao juiz que julgasse a sua causa, porque tinha certeza que era uma causa que lhe era favorável. Ela tinha razão. E os discípulos estão ouvindo aquela oração da viúva, a história desta mulher, a parábola que é contada originalmente mostrando uma mulher desvalida. Essa era a visão que eles tinham das viúvas daquela época. Mas aquela mulher tinha dentro de si um valor, tinha dentro de si uma marca positiva, a marca da perseverança. Ela perseverou em pedir: julga a minha causa, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. Incessantemente, perseverantemente, essa mulher clamava àquele juiz. É interessante que, a julgar pela posição dela, uma mulher e viúva, para aquela sociedade machista e injusta dos dias de Jesus, esperava-se que ela se comportasse como uma vítima, como uma coitadinha, mas ela tem uma postura distinta. Ela sabe que tem razão, ela sabe que está certa, ela sabe que está lutando por uma causa justa, então ela assume a responsabilidade da sua própria vida, do seu próprio bem-estar, e quando é recusada por aquele juiz,
ela perseverantemente insiste, persiste e continua a impedir, julga a minha causa. Há um juiz iníquo e a sua iniquidade. Há uma viúva e a sua persistência, a sua perseverança. Mas em terceiro e último lugar, uma parábola e suas lições. Lucas deixa claro, ao registrar as palavras de Jesus, que na introdução da parábola, o primeiro objetivo que Jesus lança aos discípulos é dizer que há um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar é um dever, irmãos. Orar é um dever que Deus impõe a nós. E disso depende a nossa saúde espiritual, a nossa força, o nosso vigor espiritual depende da intensidade, da perseverança, da constância com a qual nós oramos. Mas há algo maior por trás desta parábola, porque o contexto dessa parábola, tanto o contexto anterior quanto o contexto posterior, é a volta de Jesus. Se você ler o capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 20 até o verso 31, você verá, verso 37, você verá que Jesus está falando a respeito da sua volta. Ele vai dar características, vai pintar um cenário, vai falar da postura das pessoas quando do dia da sua vinda. Essa viúva desprotegida é um símbolo de nós. Pessoas para as quais o mundo olha e vê com desdém. O mundo olha e vê como pessoas vulneráveis, como pessoas frágeis, como pessoas que não têm, de fato, uma importância, um peso, uma relevância nessa sociedade. Mas sabe, irmãos, nós temos um Deus e Pai todo-poderoso, e Ele não é injusto para esquecer-se da nossa obra. A palavra de Deus deixa claro que este Deus nos ama, que este Deus nos acolhe, que esse Deus nos recebe, que esse Deus nos ama, que esse Deus nos ouve e tem prazer em ouvir. E esse Deus não reclama quando nós clamamos, mas ao contrário daquele juiz que era iníquo, nosso Deus é justo, nosso Deus é reto, nosso Deus é bondoso, e o nosso Deus, Ele é poderoso. E assim como aquela viúva rejeitada por aquele juiz, retornava cada vez, humilhando-se diante dele, pedindo que julgasse a sua causa, nós vamos diante do nosso Deus, que não é injusto, que não é iníquo. E se aquele juiz iníquo, depois da persistência daquela mulher, atendeu a sua petição e julgou a sua causa, nosso Deus, que é justo, misericordioso e bom, tem todo prazer em nos ouvir o que pensamos, ouvir o que pedimos, ouvir o que necessitamos e atender à nossa necessidade conforme a sua boa vontade. Aquele homem disse: não adianta, essa mulher, ela me incomoda, essa mulher me importuna. Na minha versão, essa mulher me molesta. E no grego, essa expressão, a língua original em que o texto foi escrito, ele tem o sentido de alguém que esbofeteia o rosto, que deixa abaixo dos olhos roxo de tanto bater. É óbvio que isso aqui não é literal. Essa mulher não teria coragem, embora desesperada, de bater naquele homem. Ela só teria a perder.
Mas o fato é que esse homem dá essa ideia de que a persistência, a insistência, a perseverança daquela mulher é como se fossem socos, bolachas na cara daquele juiz. E ele não queria mais isso, e por isso ele abre mão do seu orgulho, da sua empáfia, e julga a causa daquela mulher, e presume-se que ele julga a causa daquela mulher retamente. Jesus encerra a sua parábola nos dando um grande incentivo. No verso 7 ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele, portanto, volta ao assunto, que é o assunto que originou a parábola. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, quando o Filho do Homem, Jesus, o nosso amado Salvador, voltar, ele encontrará crentes perseverantes, ele encontrará crentes firmes, ele encontrará gente que continua crente a despeito das contrariedades da vida. Essa parábola fala da necessidade de orar e não desfalecer. Essa parábola fala da necessidade de perseverar. É a grande lição da parábola: perseverar até a vinda do Filho do Homem. Perseverar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, irmãos, nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, contrariedades, nós teremos lutas das mais variadas, mas Jesus diz: continuem perseverantes em oração, continuem persistentes em oração. Aquele juiz era iníquo, era injusto, era mau, seu coração era duro, mas o vosso Pai Celestial não. Ele tem um coração aberto para vocês, Ele está pronto para ouvi-los, Ele deseja ouvir a sua demanda, o seu choro, o seu lamento, a sua reclamação, a sua causa, para julgar a sua causa. Jesus quer que você permaneça firme até a volta de Jesus Cristo, perseverante. Ele julga a sua causa, e se não julgar nesse período que antecede a vinda do seu Filho Jesus, saiba que depressa, Cristo voltando, depressa, Ele julgará a sua causa, os que te desprezaram, os que riram de você, os que te esqueceram, os que te trataram injustamente. Saiba, há um justo juiz no céu, e que julga, e julga com equidade, julga com justiça, e Ele julgará a sua causa. A questão é, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé no seu coração, Ele encontrará um coração disposto e persistente, dizendo: a despeito de tudo, eu continuo crente, eu continuo firme, eu continuo na dependência de Deus, eu continuo caminhando e confiando que Ele é por mim, apesar do desemprego, apesar da enfermidade, apesar da morte de um ente querido, apesar das dificuldades múltiplas que esta vida reserva para todos nós, sem exceção. Deus vai olhar para nós e continuar vendo fé, continuar vendo essa perseverança, até que as promessas de Deus se cumprem. Você vai perseverar em oração, você vai continuar firme. Eis que logo, depressa, Ele fará justiça. Será que Jesus vai encontrar hoje à noite, olhando para os corações, gente de fé, gente que persevera, gente que confia, ou Ele vai encontrar gente que abriu mão diante dos nãos, diante das portas fechadas, diante das contrariedades, dos ventos contrários? Irmãos, a ideia de persistir em oração não é cansar a Deus. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga.
Mas a ideia de persistir em oração é exatamente mostrar a Deus a disposição que nós temos para confiar nele, apesar dos nãos que a vida nos impõe. Saiba que o teu Deus é um justo juiz e ele vai julgar a sua causa. Persevere. Quantos crentes eu já conheci que abandonaram, largaram de mão, viraram as costas para Deus, disseram, não, eu não aguento esperar, eu vou tomar minha vida em minhas mãos e resolver da maneira como eu acho que devo resolver. Essas pessoas, de fato, não foram bem-sucedidas. Mas a Bíblia diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Fica firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã. Persevere na sua fé. Não arrede pé. Não recue. Se você recuar, a alma do Senhor nosso Deus não terá prazer em você. Então continue avançando, passo a passo, pela fé, persistindo, perseverantes em oração, sabendo que o nosso Deus julgará a nossa causa. E se não, como disse, nesse momento, quando da volta de Jesus, julgará e honrará você, honrará a mim, e por isso, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém e amém. Por isso você podia cantar comigo agora. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 300.